Olá, tudo bem aí? Pois é, meu povo, vamos trabalhar um pouquinho. A gente trabalhou um pouquinho sobre o humanismo até aqui, né? A gente vem conversando sobre o humanismo, o que foi o humanismo. O humanismo se desenvolveu na Idade Média, né? Depois que a gente viveu um longo período conhecido como Noite dos Mil Anos ou Idade das Trevas, onde a Igreja detinha todo o poder. Depois nós passamos pelo absolutismo, né, que foi um período em que os reis tiveram grandes poderes, e aí ali pelo século XIV, quer dizer, a partir dos anos 1300, 1400, começa a acontecer na Itália, né, essa perspectiva humanista de colocar o ser humano em primeiro lugar, né? Eles não foram antirreligiosos. A gente tem a ideia de que os humanistas foram antirreligiosos ou descrentes. Não. Eles apenas defendiam, né, a possibilidade de que a fé, né, em Deus, ela leva o ser humano a ter uma capacidade criativa e de raciocínio, de que não dá para simplesmente seguir ao pé da letra tudo aquilo, mas que nós precisamos ser criativos, pensar diferente, colocar o ser humano como em primeiro lugar. Bom, aí vai nascer a imprensa, né, que vai as primeiras formas escritas distribuídas para o povo. Eu já falei isso para vocês. Durante a Idade Média, alguns livros, ou grande parte dos escritos, eram proibidos, principalmente a Bíblia era proibida ao povo, somente o pessoal da igreja que podia utilizar. E aí no século XVI, a partir dos anos 1500, vai começar a haver uma mudança de concepção. No século II, entre os anos 200 e 300, né, anos 300 também para frente, um astrônomo grego chamado de Ptolomeu, ele criou a chamada teoria geocêntrica. O que era isso? A Terra é o centro do universo. Tudo gira ao redor da Terra, os planetas, inclusive o Sol, na visão do Ptolomeu. Bom, com o humanismo, com os estudos, enfim, vai surgir uma nova ideia. Um cara, ele era polonês, chamado Nicolau Copérnico, ali pelos anos 1470 em diante, 1480 em diante, ele vai criar uma nova teoria, a teoria heliocêntrica. Ele começa a estudar, né, inclusive livros da antiguidade, observar os movimentos aí dos planetas e tal, e propõe o heliocentrismo, ou seja, o Sol é o centro e tudo gira em torno do Sol, né? Esse cara chamado Nicolau Copérnico. E ele vai ser perseguido, né? Ele vai ser perseguido por bastante, principalmente pela igreja, mas com ele não vai ser tão forte. O que vai mais tarde, ali a partir dos anos 1580 por aí, vai surgir um italiano chamado Galileu Galilei, que vai aprofundar, né, e vai confirmar as ideias do Copérnico, que vão dar origem àquilo que nós chamamos de astronomia moderna. Só para você saber, né, o Galileu Galilei comprova então que a Terra se move ao redor do Sol. Ele é perseguido pela igreja e ele é obrigado a negar, né, publicamente os estudos dele para não morrer, para não ser condenado à morte. Além de tudo isso, o humanismo vai, além da astronomia, né, o humanismo vai levar também ao desenvolvimento da medicina, porque teve um cara aí, ele era belga, né, ele começou a estudar aquilo que nós chamamos de fisiologia, a fisiologia humana. O que é a fisiologia? É o estudo dos processos internos do nosso corpo. Ele começa a dissecar corpos, cadáveres, né? E examinar internamente para entender como é que o corpo funciona, contribuindo bastante para a nossa medicina, né? Esse cara, esse belga,
se é belga, é da Bélgica, ele era chamado Andreas Vesalius, só para você saber. Então, alguns nomes importantes aqui. O Ptolomeu, que criou o geocentrismo, né? O Nicolau Copérnico, que vai criar o heliocentrismo, o Galileu Galilei, que vai confirmar o heliocentrismo, e esse Andreas Vesalius, que vai trabalhar a questão da fisiologia e contribuir muito para a medicina. Alguns dados importantes para vocês terem na cabecinha de vocês aí, tá bom?